Então, são pequenas barreiras, né? Pequenas atitudes que podem representar barreiras, como foi no caso dessa pessoa. As comunicacionais, né? É quando eu viro, por exemplo, né? Falo assim, eu estou com um aluno surdo aqui, não tem intérprete, não vai precisar de intérprete, não, porque eu vou falar devagar, ele vai me entender. Aí eu viro de costas, continuo falando e esqueço que eu tenho que ficar de frente para aquela pessoa surda conseguir fazer a leitura labial. E nem todo surdo tem uma boa leitura labial. Ele precisa mesmo do intérprete para compreender, né, os nossos assuntos. Né? Então, da mesma forma, quando eu vou apresentar um filme em sala, eu tenho um aluno cego e não tem uma audiodescrição no filme, né? Nivânia, mas o filme, se ele tiver a fala, dá para o cego entender. Eu falo, não dá, não. Sabe por quê que não dá? Tem coisas que o filme não fala, né? Que não está no diálogo das pessoas. Então, aparece uma determinada paisagem de um jeito que interfere naquela cena. Nós, videntes, vamos entender, né, aquele contexto, mas o cego não vai. E a audiodescrição, ela é justamente para entrar com aquela informação que todos estão vendo, menos o cego, né? Então, não é só colocar a legenda que vai resolver, né? Nas barreiras metodológicas, né? Quando eu ensino de um jeito, ou ensino só de um jeito, e esqueço, né? Nós somos pessoas diferentes, e tem pessoas que precisam de metodologias diferentes, de ajustes diferentes, né? Uns precisam de material concreto, o outro vai precisar de, de uma explicação, né, mais detalhada, o outro vai precisar que eu mostre de uma outra forma, de um outro jeito. Então, nós muitas vezes usamos, né, uma mesma metodologia. Eu vou falar aqui da o pincel atômico, né, e a fala, ou só, às vezes, um data show, né, que eu coloquei textos, não coloquei imagens, né? Então, muitas vezes, a forma que a gente ensina, ela não é acessível a todos, né? E a gente tem que se abrir a novas possibilidades. As barreiras arquitetônicas, né? Uma vez, a gente estava numa escola e eu fui conversar com o pessoal da infraestrutura, né, sobre a questão do corrimão, e falou, mas já tem corrimão na escola toda. Eu falei, tem, mas tem de uma altura só e de um lado só. Ele falou, mas a maioria das pessoas usa. Eu falei, mas eu posso ter na escola uma pessoa que não consiga segurar com a mão direita, que consiga segurar com a mão esquerda, né? Então, por isso que não é da cabeça da gente. Quando a gente vai pensar em acessibilidade, existe um manual, existem normas, né, que têm que ser seguidas, porque já foram pensadas em todos, né? O banheiro, por que o banheiro, né, ele deve ser de uma forma, ele precisa de um tamanho, por causa do giro da cadeira. Mas se a gente vai pensar na escola, né, na escola de educação básica, a gente vai precisar de um trocador, porque a gente tem crianças que usam fraldas, que vão precisar ser trocadas, né? Então, todos esses ajustes, eles são importantes e eles acabam configurando barreiras. As barreiras instrumentais e tecnológicas, né? Muitas vezes eu estou lá querendo que o aluno escreva, né, com o lápis e o papel, da mesma forma que eu escrevo, que você escreve, mas aquele aluno nosso, não, ele não consegue segurar o lápis, né, ou ele precisa de um recurso diferenciado para segurar o lápis, ou ele precisa de digitar, né, num computador, porque ele não dá conta de escrever com lápis e com a caneta.
né? Então, eu tenho que estar aberto para que ele possa usar outros instrumentos, né, para se comunicar. Próprio autista, muitos deles, né, não desenvolvem no primeiro momento a escrita, mas conseguem digitar no tablet, conseguem digitar no computador. As programáticas, né, são aquelas barreiras embutidas nas leis, né, no nosso PPP, que está lá assim, né, com uma fala que acaba sendo uma barreira, né, para aquele aluno, para que aquele aluno possa participar, né, como todo mundo. E, né, nas instrumentais aí, eu acabei juntando lá em cima também, né, essas barreiras de instrumentos, por exemplo, o cego, né, não ter direito a ter uma reglete, né, com um punção, ou mesmo uma máquina de digitar em braille, né, e ele só consegue fazer desse jeito. Não, mas eu dei a prova oral para ele. Essa é a melhor forma, né, dele fazer? Você perguntou para ele se todas as duas formas vão ser adequadas, né? Então, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso lugar de professores é pensar nisso, né? O que pode estar sendo barreira, ainda pode estar sendo barreira na nossa escola, na nossa sala de aula, na nossa metodologia, na comunicação, nas nossas atitudes, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, porque nós precisamos, né, tirar essas barreiras na vida dos nossos alunos com necessidades educacionais especiais, né? Então, o que nós temos que promover? A acessibilidade. Acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, acessibilidade metodológica. Aí, vou ter que aprender outras formas? Vou precisar de aprender outras formas também para que eu possa me comunicar, né? Para que eu possa ensinar, né? Acessibilidade arquitetônica. Eu pus o aluno cadeirante, a mesa dele lá no fundo, para a mesa não atrapalhar aqui perto da minha mesa, por exemplo. Só que o meu aluno não consegue chegar, né, lá no fundo da sala, porque não tem espaço para ele ir com a cadeira de rodas dele, né? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar, para a gente evitar é, é, dificultar ou manter barreiras, né? A tecnologia assistiva, né? Quando eu entro com recursos de tecnologia assistiva, eu estou promovendo essa acessibilidade instrumental, né? Quando no lanche tem um garfo adaptado, né? Que a criança consegue segurar e comer, né? Espetando. Isso é uma acessibilidade. Oi, Ivane, mas é da alimentação, não é da escola. Mas a criança lancha também na escola. E lanchando na escola, gente, eu vou precisar abrir a porta um minuto, tá? E lanchando na escola, ela precisa ter acessibilidade para que ela possa comer, né? Como todas os outros colegas, né? E acessibilidade nas políticas públicas, né? No PPP e em todos os documentos, inclusive a acessibilidade de tamanho de letra para que nosso aluno possa conseguir enxergar melhor, né, e responder as questões. Nós estávamos discutindo o caso de uma escola pública, que a criança tem baixa visão e tudo é entregue até hoje para ela, nós já estamos em junho, né? Não é em Cabo do Cajuru, não, viu? Aí eu sei que vocês não deixam passar essas coisas. Então, isso né, é uma barreira, né? Eles continuam ignorando essa demanda dela, né? Bom, fizemos um esquema aqui para a gente falar, né, de como é que a educação inclusiva ela está pensada, né, a partir da legislação, né, de tudo que a gente tem. Então, como é que ela está pensada, né?
ela está pensada para acontecer, né? Na escola, dentro da sala de aula, mas não só dentro da sala de aula, na escola, né? No atendimento educacional especializado, né? E, claro, havendo interação entre eles. Então, na escola, né, nesse primeiro momento aí, é garantindo que todos sejam aceitos, né? Que todos possam, além de ser aceitos, também ter uma melhor qualidade de aprendizagem, serem considerados como alunos que precisam também ser, né, acompanhados, estimulados e bem orientados. Um dos instrumentos que a gente tem, né, que é o principal instrumento, é o PDI, né? PDI ou PEI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual ou Plano Educacional Individualizado. Esses nomes são sinônimos, tá, gente? PDI e PEI, eles são sinônimos. Alguns autores usam PDI, algumas regiões, né, usam mais PDI, outros autores usam mais o PEI, e algumas regiões usam mais o PEI. E quem é responsável pelo PDI ou PEI é o professor regente, e ele tem, né, muitas vezes em sala de aula, o professor de apoio escolar, né, que precisa conhecer o PEI, precisa ser orientado por esse professor, para ele saber como é que ele vai, né, agir, mas ele precisa saber o que está trabalhando, o que a gente está priorizando. E o professor do AEE, né, que é o outro espaço onde o atendimento para a pessoa com necessidades educacionais especiais acontece, né, o professor do AE, ele vai estar junto aqui com o professor regente, eles vão estar trocando ideias, vão estar fazendo, o que eu mais gosto de falar é somando habilidades, tá, gente? Porque cada um de nós tem mais facilidade, mais habilidade para umas coisas, né? E o professor do AE, por ser um professor especializado, né, em educação especial, ele vai ajudar, sim, o seu professor regente, né? E junto com o com o profissional de apoio escolar, ele vai ter, então, um acompanhamento, esse aluno vai ter um acompanhamento adequado, né? E o atendimento educacional especializado é um outro espaço, né? Onde que geralmente funciona no contraturno, né? Isso está, inclusive, no decreto 7.611. Se o aluno estuda de manhã, ele vai para o AE à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai para o AE de manhã. Né? Pode ser 2, 3 vezes por semana, pode ser em pequenos grupos, né? Até 3 alunos, pode ser individual. E esse professor precisa de ter um plano de atendimento educacional especializado, né? Então, ele também tem um plano de trabalho, tá? E eles dois precisam conversar, né? Esses dois planos precisam conversar, esses dois professores precisam conversar. Eu sei muito bem que aí vocês têm as coisas muito bem organizadas, e que existe essa interação, né? Eu li, participei aí da construção desse documento, ficou tudo muito claro, muito bem organizado, né? Vocês estão de parabéns aí, né? A secretária, a responsável pela educação inclusiva e todos vocês que fazem parte desse sistema. Bom, gente, e o que cabe a nós, professores? Vamos começar a entender por aqui, tá? Primeira coisa, né, é conhecer o nosso aluno. Né? Quais são as suas necessidades educacionais especiais? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas facilidades? Né? Como que a gente conhece esse nosso aluno? Olhando para a cara dele todo dia? Não olhando para a cara dele todo dia? Não, né? Eu preciso fazer uma avaliação pedagógica, né? Gente,
A gente estava falando de laudos, a Juliana e eu estávamos conversando hoje de manhã, né, que às vezes o mundo fala assim, mas preciso do laudo para eu construir o PDI. O mais importante no PDI não é o laudo, não, é a sua avaliação pedagógica, porque o médico pode até falar que ele tem TEA, com grau 2 de suporte, vai trazer esclarecimentos importantes para nós? Vai. Nós não estamos negando isso. Os especialistas vão fazer psicólogo, TO, a fono, todo mundo vai trazer informações importantes que vão me ajudar a compreender melhor o meu aluno. Eu vou ler atentamente todos os relatórios, mas o domínio da escola, da sala de aula, é pedagógico. Então, o pedagogo precisa avaliar esse aluno e compreender onde esse aluno está. Eu gosto de usar um termo que é assim, a gente precisa gastar um tempo, né, para conhecer esse nosso aluno. Então, eu faria uma avaliação diagnóstica, né? Geralmente a gente faz uma avaliação diagnóstica da turma, deixa eu ver, e separa. Esses já estão alfabetizados, esses ainda estão pré-silábicos, esses estão assim, estão assados, e a gente tem aquela noção do nosso grupo. A gente aplicou uma avaliação única, diagnóstica, e tem uma noção. Mas eu vou ter uma turminha ali na minha sala, que essa avaliação vai ser pouco, ou um aluno só, que essa avaliação não vai me dar os dados que eu preciso, né? Então, eu vou pegar minhas letrinhas, né? Eu tenho ali meu netinho brincou, pôs tudo de cabeça para baixo. As letras, alfabeto móvel, eu vou pegar palitos de picolé, eu vou pegar material dourado, e vou fazer várias atividades com aquela criança e fazer a mesma pergunta que eu fiz na minha avaliação diagnóstica de formas diferentes, né? Então, isso é seu professor. A avaliação do aluno, a avaliação pedagógica, é que vai te falar o que esse aluno precisa. Claro, quando eu tenho um relatório do especialista que fala lá, ele tem dificuldade na atenção alternada, ele tem dificuldade na memória de trabalho, essas informações vão me ajudar muito para criar estratégias, mas elas não vão definir de onde o meu aluno está e para onde ele vai. Quem vai aprender a fazer isso, ou precisar de investir um tempinho para fazer isso, somos nós, né? Os professores que estão dentro da sala de aula. E eu vou também aqui usar de um outro recurso, eu coloco assim, para eu conhecer o aluno, fazer essa entrevista com a família, conhecer como é que essa família lida com ele, como é que essa família entende as necessidades dele, como que essa família, qual a história que essa família tem para nos contar, né, desse aluno. É o ouvir, né, a gente vai sempre, né, trazer algumas questões que a gente gostaria de saber e perguntar o que mais sobre o seu filho que seria importante você nos contar. Porque a mãe tem informações, o pai ou aquele que acompanha, tem informações que são muito ricas para nós. Então, quando eu entrevistar essa família, fazer uma avaliação pedagógica diferenciada com esse aluno, ler os relatórios que ele já tiver, eu vou ter uma ideia de quem é esse meu aluno, né? Aí eu vou começar a pensar no planejamento pedagógico. Qual o nível de suporte que o meu aluno precisa? Eu vou entrar somente com algumas adaptações razoáveis? Eu vou fazer as adaptações razoáveis e também o PDI desse aluno? Sim, não, né? E eu vou encaminhá-lo para o atendimento educacional especializado? Sim, né? Então, eu começo todo esse processo a partir do conhecimento que eu consegui adquirir desse meu aluno. Quanto mais eu conseguir entendê-lo, mais eu vou ser assertiva, né? Nas adaptações razoáveis e no PDI,
né? E nesse encaminhamento para o atendimento educacional especializado. Eu gosto muito desse quadro, gente, e acho que esse momento aqui é um momento de relevância muito grande, porque eu vou falar para vocês. Não é ninguém de fora que é melhor do que eu. Ah, mas eu não sou especializado. Você não é, mas você vai a cada dia aprender um pouco mais. Você vai ficar bom nisso também. Mas você tem a habilidade de conhecer os alunos, você tem uma série de outros alunos naquela mesma faixa, então você vai conseguir perceber onde ele está com um pouco mais de dificuldade, onde que está fácil para ele e quais são as habilidades dele, tá? Então, aqui a coisa já começa a se estruturar. Concordam comigo? Eu sei, então, que ele vai precisar de adaptações razoáveis, que ele vai precisar de um PDI e que eu vou encaminhá-lo para o atendimento educacional especializado. Vamos passar um pouquinho agora para discutir o PDI. Depois eu volto nas adaptações de pequeno porte, tá, gente? Esse slide está fora do lugar. Então, eu já fiz essa primeira parte, ok? Já conheci meu aluno. Já entrevistei a família, já fiz uma avaliação, uma sondagem, e no final das contas, eu sei as habilidades que ele tem, eu vi possibilidades de trabalho, né? E eu sei que ele tem demandas também. Então, eu sei lá que conhece as letras ainda, né? As letras que ele conhece melhor são as letras do nome dele. Então, minha turma já está no segundo ano, né? A grande maioria está alfabetizada, mas esse meu aluno ainda está reconhecendo as letras do nome dele. Como é que eu vou estruturar o meu trabalho, né, com ele? Então, eu vou pensar, né, ele vai ter material disponível para ele? Vai ter um abecedário? Vai. Vai ter uma lista com o nome dos colegas para ele consultar sempre que ele quiser, tem a fotinha do colega, tem o nome dos colegas? Tem, porque eu vou preparar alguns materiais que ele possa ter de referência e que ele possa usar, né, no seu dia a dia. Aí, eu vou começar o meu PDI a partir daí. Eu já preenchi a primeira parte, né, que é da entrevista, da avaliação. Eu vou pensar nas adaptações razoáveis. Aí eu pensei, bom, eu vou deixar ele, né, mais na frente. Não precisa ser na primeira fila, a segunda, terceira fila, do meio, também são lugares bons para a gente, né? Tem um estudo da doutora Ângela Matilde que ela fala isso, que não significa que a primeira fileira só é a melhor. A segunda e a terceira do meio também são fileiras que você tem uma boa visualização desse aluno. Se você organiza a sua turma por pares, vou deixar ele perto de uma criança atenta, de uma criança solícita, de uma criança que possa, essa letrinha agora, você copiou essa letra do quadro? Olha lá, essa outra aqui. Uma criança que possa dar um toque, né, que possa ser aquela criança que não vai virar, gente, ele errou, né? Mas é aquela criança que você conversa com ela e pede, né, para que ela observe se ele está conseguindo, pergunta ele se ele quer ajuda, ajuda quando ele precisar, né, e ele está ali pertinho de você, tá? Aí eu vou ver, né, na parte, o que está previsto para minha turma e o que eu vou adaptar para ele, né? Eu posso fazer essa flexibilização, eu posso fazer em todas as disciplinas ou nas disciplinas que ele necessita, né? Então, eu vou organizar essa flexibilização registrando aonde? No meu PDI, né? A gente gosta de colocar na parte de flexibilização o que está previsto para a turma, quais os objetivos, e a gente vai flexibilizar o conteúdo, se for necessário. Então, nós estamos reforçando a alfabetização, entrando com palavras com nível de dificuldade maior. Isso está previsto, por exemplo,
no meu, né, no conteúdo para a turma, para ele. Eu vou estar reforçando o nome dele, o nome dos colegas, vou dar atividades que ele possa localizar as letras dos coleguinhas, o nome dos coleguinhas no enneagrama, né? Ou seja, eu vou criar atividades que ajudem, né, ele sair desse momento que ele está, né? E vou orientar quem? Vou orientar a profissional de apoio para que ela saiba a forma de mediar, né? Ela não pode fazer por ele, né? A gente vai entregar a atividade pronta e ela vai mediar. Vamos olhar aqui naquela listinha do nome dos seus colegas. Olha, ó, aqui tem o nome do Rafael. Vamos procurar se nesse enneagrama que tem o Palavras Cruzadas, né? Tem o nome do Rafael? Olha lá, olha as letras. Então, ela vai mediar essa atividade, mostrar por onde ele começa, né? Vai ser ali aquele incentivo naquela atividade. E eu vou fazer atividades e provas diferenciadas? Vou, né? Vou fazer de acordo com o que com o que eu estou trabalhando com ele. Então, eu já vi, né, em professores que marcam o nome dos alunos com deficiência e falam, passar com 70, passar com 70. Não, nós vamos avaliar aquele aluno dentro das habilidades que ele tinha, dentro do que a gente trabalhou com ele e o que ele conseguiu adquirir. Então, a gente vai avaliar ele de acordo com as demandas dele mesmo, né? Então, são provas, às vezes, que a gente vai fazer em momentos diferentes? São, né? E, gente, terminou o bimestre ou trimestre, eu vou voltar, vou ver as provas, vou avaliar, vou ver se o conteúdo que eu planejei para ele, se ele venceu, se ele foi além, né? Se ele foi aquém, e vou preparar para o próximo bimestre ou trimestre de novo. Ao final do bimestre ou trimestre, vou reavaliar e propor o que nós vamos trabalhar em cada um deles. Então, essas são as reavaliações periódicas e a avaliação do final do ano, né? Eu usei letras móveis, eu usei nome dos colegas com foto, né? Eu priorizei o nome dos colegas, priorizei o nome dos familiares. Na matemática, eu usei o material dourado, ou usei o QP, né? O quadro posicional. Usei tampinhas coloridas, né? Ou seja, eu busquei flexibilizar, né, o conteúdo, flexibilizar a forma didática, eu busquei flexibilizar as avaliações, eu flexibilizei a metodologia, né, a comunicação, e a gente vai ter resultado, sim. Às vezes, não no nível que a gente espera e nem no nível dos outros colegas, mas dentro do tempo e da realidade dele, tá? Então, gente, por que eu estou, né, passando por isso aqui nesse momento? É porque o PDI é um documento, né? É um documento onde a gente registra a proposta pedagógica para um aluno, né? A partir de uma avaliação minuciosa das habilidades, das dificuldades e das necessidades, e a gente vai apresentar o caminho que a gente vai seguir, né? E vai anotar o que deu certo, o que não foi tão bom, porque no próximo ano, o professor que for dar continuidade, ele vai partir de onde eu estava, né? De onde eu tentei, ele vai trazer novas ideias para dar continuidade, né? Então, eu não simplesmente olho para o aluno e falo, não tem nada para ele hoje. Eu tenho um livrinho de colorir. Hoje ele vai fazer esse coisa de colorir. Não, não é assim, né? Eu tenho que saber o que eu estou planejando para ele, e quando eu fizer o planejamento da minha disciplina, eu planejar também para ele, né? O que eu vou trabalhar em cada uma das disciplinas, como que eu vou
atuar com ele, tá? Então, é um documento que norteia, né? Registra um trabalho individualizado. Isso é bom a gente pensar dessa forma, porque a gente também tira aquele preconceito de que PDI é complicado. Não, ele não é para ser um documento complicado, né? À medida que a gente entende e que a gente testa, eu não estou tendo ideias boas para isso, eu vou lá conversar com a minha coordenadora pedagógica, eu converso com um colega, né? A gente em reunião pode, né, em reuniões da escola, discutir. Eu fiz assim com um aluno no semestre passado, deu muito certo. Olha que ideia bacana, vou usar essa ideia também. Então, ele não é para ser um documento que nos aterroriza, e sim um documento que vai nortear a estrada que nós vamos caminhar. Né? E ele é elaborado para aqueles alunos que precisam de alguma especificidade nos processos de ensino e aprendizagem. Né? Ele precisa ser elaborado para eles. Né? E uns vão ser de um nível de complexidade maior, outros menos, né? Mas daqui a pouquinho está todo mundo tirando isso de letra. Nivânia, você tem um modelo aí para eu copiar? Não tem. Sabe por quê? Todos os PDIs que eu já participei, que eu já fiz, que eu já ajudei a fazer, todos são diferentes, né? Mas um traz coisa do outro, eu aproveito coisas, né, de um para o outro. É sempre legal, mas não existe um para copiar, tá? E o que é que ele precisa de ter, né, esse documento? Vocês têm um documento muito interessante, a Fabrícia nos passou, nós avaliamos o documento de vocês, né, muito próximo do que a gente criou e desenvolveu, né? E ele é muito bom, né? Ele precisa de ter essa identificação, essa avaliação diagnóstica inicial, né, de diagnóstico de doença, né, de diagnóstico de transtorno, não, é diagnóstica pedagógica, é avaliação pedagógica. É sua, professor, é a sua avaliação pedagógica, né? E eu vou fazer o planejamento pedagógico, vou fazer a flexibilização curricular e vou reavaliar em cada uma das etapas, tá? Então, mudam os modelos, mas a ideia é importante que seja a mesma, tá? A gente vai ter um outro momento para a gente conversar sobre avaliação. Aqui nós só vamos falar disso, que é buscar a melhor forma de ver os conhecimentos e registrar, né, conhecimentos e capacidades que o aluno tem, né, e as principais dificuldades que ele está apresentando para me ajudar, né, a planejar o trabalho para ele. E ela precisa ser feita a cada bimestre, trimestre, né, e atualizar o PDI. PDI não é um negócio que eu faço, guardo lá para nunca mais ver. Não, ele está comigo sempre, porque eu estou ajustando ele sempre. Né? Esse planejamento pedagógico, ele é para construir pontes, né? Ele é para permitir que o estudante aprenda, né? Saia de onde ele está para onde ele precisa chegar, né? E ele precisa chegar aonde? O máximo que ele conseguir. Ivane, qual que é o máximo que o meu aluno vai conseguir? Não sei, né? Nós é que temos que descobrir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar, né? Então, a gente vai trabalhando com esses nossos alunos, eles vão muito mais do que a gente, né, imaginava, mas a gente sempre acredita porque eles vão, né? Eles caminham também, tá? Então, eu vou definir estratégias metodológicas, vou ver de que forma que eu consigo que ele participe das atividades, aproveitar o máximo potencial, definir prioridades, por onde eu vou começar, né? Dentro de tudo isso que eu tenho previsto, qual que vai ser a nossa prioridade, né? Os meus objetivos, eu posso ajustar meus objetivos com ele, né? Eu vou ampliar, diminuir prazo, ampliar prazo, eu vou usar materiais diferentes, materiais pedagógicos, né, diferenciados, vou
né? É um investimento e que vale a pena, tá? E, gente, né, a gente tem sempre discutido aqui na Inclusiva, né, que ele é um processo, né? E que ele é um processo que cada etapa está ligada à outra, cada etapa vai trazer informações para a próxima, e aí que é bacana, né? Eu recolho as informações, eu estabeleço o plano, eu implemento esse plano, eu monitoro esse processo. Aí eu recolhi novas informações, vou reformular esse plano de novo. Isso é muito bacana. É movimento, né? Eu estou sempre, não, eu quero colocar mais uma coisa nova, eu quero ajustar uma outra coisa que precisa. Nossa, vou usar a partir de agora essa nova estratégia que minha colega comentou, que eu ouvi fulano falar, que naquele estudo de caso, né, nós vamos fazer estudos de caso, né, nós vamos mostrar casos nossos, quero que vocês também mostrem casos de vocês, para que a gente possa trocar, né? É assim que a gente aprende. Aqui também, né, só um outro esquema, né, mas falando dessa importância e dessa sequência dessas coisas. E aqui, gente, lembrando que, professor, você não está sozinho, não, tá? Você pode contar com o pessoal da secretaria para alguns dados, você tem seu coordenador que pode te ajudar, né? Você tem o professor do AEE que pode te ajudar a compreender melhor algumas coisas desse aluno, né? O planejamento pedagógico pode ser discutido junto com o profissional que atende a criança no SEMAI, pode ser. Professor de educação física, não esquece. Ai, de jeito nenhum, com o professor. Gente, amo o professor de educação física e muitas contribuições, tá? Porque esse planejamento aqui, que eu estou falando no primeiro momento, né, para o aluno em geral, ele vai pegar o professor de artes, o professor de educação física. Não tem um profissional que pode nos ajudar mais os alunos terem noção de espaço, de organização espacial, do que o professor de educação física. Já estou com vocês na minha lista. Vocês não têm jeito de fugir, não, viu? Aqui na Obrigado pela parte que nos toca. a flexibilização curricular, né? Cada professor de cada matéria, vamos sentar, vamos conversar. Gente, eu fiz uma atividade assim na aula de artes que funcionou demais. Olha, eu posso usar isso na educação física, que eu vi que cores é uma coisa que ajuda ele a se organizar. Vou usar na educação física, vou usar na sala de aula comum, né? E as reavaliações também, né? Todos os professores juntos, o coordenador participando, o professor da sala do AE. Bom, gente, eu estou querendo deixar, né, aqui um tempinho para a gente conversar, depois nós vamos falar das adaptações de pequeno porte e de grande porte, e eu vou trazer isso aqui para vocês, né? O que é a flexibilização? O que está, né, nas nossas mãos quando a gente fala de flexibilização? Eu flexibilizo a organização, eu flexibilizo o conteúdo, eu posso flexibilizar os objetivos, eu posso flexibilizar a metodologia de ensino, eu posso flexibilizar o tempo, o uso do tempo, eu posso dar um tempo maior, eu posso dar um tempo menor, eu posso flexibilizar a avaliação. Olha que coisa bacana, né? Sempre que eu observo os alunos em sala, né, eu já fiz consultorias, né, em várias escolas, e eu observo eles em sala, observo sempre na aula de educação física, né, se tem música, se tem artes, eu vou também, né, e eu não estou lá para observar o professor, né, eu estou lá para ser parceiro daquele professor, que depois a gente possa discutir ideias juntas, mas eu estou lá sempre para
para perceber o meu aluno naquele contexto da sala de aula, no contexto da sala da educação física, às vezes no pátio, né? Ou no parquinho, né? Ou ele na sala de artes, e ver né, onde que as barreiras estão. Não é que nós estamos colocando, não, mas onde as coisas estão servindo de barreira para ele. É mais um olhar, né, juntos, para a gente pensar. Mas quem vai atuar, né, a gente vai discutir ideias, e quem vai atuar, quem vai decidir o caminho é o professor, né? O professor tem esse direito, né? Porque é ele que é o comandante aí da turma, né? Aí, flexibilizar conteúdos, os tipos de conteúdo. Eu vou priorizar áreas ou unidades de conteúdo. Eu vou reformular a sequência de conteúdos. Eu vou eliminar conteúdos secundários agora. Isso é que é flexibilizar conteúdo. O que é flexibilizar objetivos? Eu priorizo determinados objetivos, eu acrescento outros, eu elimino alguns objetivos, tá? Olha, né, flexibilizar é muito importante. Flexibilizar a metodologia de ensino. Eu vou pensar nos procedimentos, né? Em atividades alternativas, atividades complementares, né? Se eu pensar num aluno de altas habilidades, né, eu vou ter que ter atividades complementares para ele, né? Ou para o meu aluno que está ainda com uma lacuna, eu vou dar uma atividade complementar para suprir aquela lacuna que ele tem. A complexidade, né? Eu vou eliminar componentes da tarefa, né? Eu vou dar uma nova sequência para a tarefa. Eu vou colocar a tarefa mais simples. Então, eu vou colocar o texto de uma forma mais simplificada. Eu vou colocar com letra caixa alta e ainda vou grifar esqueci o nome daquele negócio. Marca-texto. De marca-texto, a palavra mais importante naquela frase para aquele aluno, né? E isso é flexibilização metodológica. Eu vou flexibilizar materiais também, né? Eu vou complementar o material, eu vou alterar o material, né? Eu lembro que eu cheguei numa escola, falei, gente, vocês não têm quadro posicional, material dourado? Eu fui perguntando, né? Está tudo guardado nos armários. Eu falei, por isso, podem ser esses materiais aqui. Né? Aí, a hora que eu comecei a usar com um aluno, a gente começou a discutir o uso. Mas eu vou usar com aquele ali também, eu vou usar com aquele outro também. E eu vi, sabe o que acontecendo? A educação inclusiva reavivando coisas que foram úteis para os outros alunos também, tá? Flexibilizar tempo. Eu posso aumentar tempo, eu posso diminuir tempo, né? Aquela criança que fica enrolando, TDAHzinho. Aí, vamos lá? 5 minutos para a tarefa. Aí ele vai focar e vai fazer, né? Se eu deixar, não, pode, não conseguiu, não, tenta mais um pouquinho. Não, aqui, ó, 5 minutos, agora é foco, disciplina, é isso que nós vamos fazer. Bom, gente, todos nós, pela garantia de direitos e equiparação de oportunidade. Então, aqui, ó, juntos, de mão dadas, né? Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês hoje, né? Vocês têm nosso e-mail, né? contato@gestãoinclusiva.com.br. Tem também a rede social. Tratem de nos seguir nas redes sociais, a gente está sempre colocando conteúdos interessantes, tá? E o site, né, que vocês estão cada dia mais se aproximando dele, né? Eu vou parar aqui a transmissão, isso. Volto para cá, para que a gente possa conversar, trocar ideias, né? E refletir essas coisas no nosso dia a dia, né? O que eu posso, né, ainda
modificar no que eu já faço, né? O que eu já estou fazendo de certo? Yes, já estou conseguindo uma etapa, já tô conseguindo. Essa ideia de flexibilizar, né, é uma ideia que alivia um pouco a gente quando a gente vê, né, que eu posso flexibilizar conteúdo, eu posso flexibilizar material, eu posso flexibilizar o tempo, o objetivo, né? Então, é só fazer o que vocês já fazem, e eu sei que faz bem, porque se tem um povo nesse mundão de Deus que faz bem feito, que capricha no que faz, é o tal do professor. Eu falo que ser educador parece que é uma cachaça, né? Porque a gente entra por esse universo, né? E a gente faz, né, do nosso melhor jeito, né? Mas se tiver mais coisas, né, que a gente possa fazer, a gente vai discutindo aqui, né? É, hoje é mesmo para a gente repensar esse papel. Eu estou olhando aqui no chat se já tem alguma pergunta para que a gente possa respondendo para vocês, né? Estou vendo aqui a lista de presença, né? Vai ter sim, eu li aqui. Tem o pessoal do CEMEI está aqui, o pessoal das escolas, bacana. As diretoras vão encaminhar as listas de presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer pelo chat, ou quiser falar, gente, fiquem à vontade. Ivana, vou aproveitar e abrir a fala, então. Então, faça-nos favor. Eu achei muito interessante, acho muito prudente essa fala sua, porque é uma coisa que eu falo muito com as meninas sempre, dessa flexibilização, não só, né, de conteúdos, mas também de tempo, de horário. Fechou aqui sem querer. Essa flexibilização, tanto de horário como de conteúdos e de atividades, e isso é muito importante, sabe, Ivana? Porque, às vezes, muitas das crianças não vão conseguir ficar o tempo todo dentro da sala de aula, muitas das vezes não vão conseguir ficar o tempo todo dentro da escola, né? Mas um grande dificultador que às vezes a gente tem é a própria família, que às vezes, se você busca esse tipo de flexibilização, eles não aceitam, porque eles acham que a gente está excluindo a criança, eles acham que a gente está discriminando a criança. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito com as famílias também, para que elas possam entender essa necessidade. Concordo plenamente com você, né? Que a gente tem que colocar para a família, porque muitas vezes os pais não são da nossa área, né? Não entendem que é um processo, né? Eu já vi uma pessoa tentando alfabetizar uma criança, né? Uma mãe tentando alfabetizar uma criança, e ela foi, né, achando que era de qualquer jeito, né, usando lá o método, o jeito que ela achou, não era um método. Né? E eu percebendo que ela falou, já conhece, né, às vezes. Não, ele usou a memória para decorar, né? Ele ainda não estava tendo uma boa memória, ainda não estava entendendo as letras, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Mas ser professor é fácil demais. Vai lá, assume a sala de aula para você ver, né? E não é. Então, essa parte de explicar os pais, né? Que é um processo, aonde o filho está, aonde nós pretendemos que ele chegue, né, nessa etapa, mas que ele vai ser sempre estimulado a dar tudo, né, que ele pode. E hoje em dia, com o Dr. Google, todo mundo acha que sabe de tudo, né? E, na verdade, a gente sabe um tiquinho de nada, né?
Ninguém é especialista em nada, né? A escola, ela precisa ter a segurança, né, Nivana, para a gente poder passar isso para os pais. Eu até dei um exemplo essa semana, numa reunião que a gente teve, e trago aqui, às vezes já falei em outras escolas também. Eu fui diretora muitos anos de uma escola aqui em Itaúna, e a escola acabava sendo reconhecida como uma escola inclusiva, a gente tinha muitos alunos, né, de inclusão, e a gente recebeu um aluno, ele já tinha passado por várias escolas de Itaúna, e ele não ficava, ele dava muito problema dentro das escolas, ele não ficava, o problema dele era deficiência mental. E ele não era alfabetizado, e ele já chegou lá para mim, ele já devia estar aí com uns 9 para 10 anos, mais ou menos. E aí, a mãe dele era minha conhecida e tudo, eu falei com ela, olha, a gente vai ficar com ele, e nós vamos fazer um trabalho aqui que você vai ter que confiar na escola. E aí, o que a gente começou? Primeiro, com essa flexibilização de horário na escola. Ele não dava conta de ficar 4 horas direto na escola, entendeu? E aí a gente começou gradativamente, 1 hora, 1h30, 2 horas. E aí ele saiu da escola, né, alfabetizado e conseguindo ficar às 4 horas. Então, a escola também, igual você falou, precisa conhecer a criança que ela tem para poder fazer essas flexibilizações e mostrar para a família a importância disso aí, né? Você lembrou muito bem. Né? Uma coisa que eu não enfatizei muito na minha fala hoje é a família, gente, precisa conhecer o que a gente está planejando. Nós avaliamos e vimos que ele já está conseguindo isso, ele ainda tem dificuldade com aquilo. Nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Nós vamos reavaliar a cada trimestre e vamos estar conversando com vocês. Isso também é muito importante, porque a família, sabendo que a gente está planejando, né, sabendo que a gente está buscando alternativa, ela vai trazer informações que vão, né, nos ajudar a compreender melhor, ela vai ficar mais tranquila, menos ansiosa também, de ver que a gente está trabalhando, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa de investir um tempo nessa família também, que é carente de informações na nossa área, né? Precisa de investir nessa família também. Sim, Alexandre. Então, eu sou o professor Alexandre, sou professor de educação física. Você que me puxou a orelha, né? Nada, nós somos uma equipe. Isso mesmo, eu penso Olha assim. aqui, quando a gente salienta inclusão, às vezes a escola não está preparada para receber esses alvos desses alunos. Por quê? A escola tem que estar preparada para receber, às vezes, não tem uma sala especializada para receber esses alunos, com trabalhos pedagógicos alternados para esses alunos. Muitos deles não conseguem ficar na sala, vai para o pátio, o professor fica à mercê. Não tem um especialista, às vezes, para trabalhar em relação a esse aluno, correto? Então, é ser humano, a gente tem que ter respeito, primeiramente, com o ser humano. Então, como que o professor em si vai trabalhar com esse aluno que não tem uma área, não tem uma sala preparada para levar esse aluno? Isso acontece no Princesa Isabel, isso acontece no Nossa Senhora do Carmo. Os alunos de inclusão, a gente tem uma sala preparada para receber eles, coisa que as escolas hoje não têm. Isso que eu estou falando é uma crítica construtiva, que eu estou vivenciando isso. Entendeu? Então, para receber esses alunos, a escola ela tem que estar preparada para receber esses alunos. Enfim, como se preparar, com materiais pedagógicos, que a gente não tem para oferecer eles, muitos a gente não tem, principalmente eu na área de educação física. Entendeu? Então, eu acho que antes desses alunos ir para a escola tem que estar preparada fisicamente, profissionalmente para eles. E a inclusão vai ser excluído. Isso é a minha visão. Alexandre, eu vou
colocar um ponto de vista aqui, né? Na minha experiência nesses anos todos aí na educação, preparado de tudo, né? A gente nunca está, né? Às vezes, se a gente for esperar a escola estar preparada, né? Igual a gente estava falando, né? Desde 1994, que já vem se discutindo a educação inclusiva. E, né, até hoje, alguns lugares não se prepararam ainda. Então, gente, o que a gente pode fazer, né? O aluno chegou, ele está lá com a gente, vamos levar, né, na diretoria, para a nossa diretora, precisa disso, precisa de ajustar também aquilo, precisamos desse material, ir atrás, né, das secretarias, ou, né, do próprio MEC, através de alguns recursos que ele disponibiliza também, buscar, né, se preparar, ter o material correto, ter os instrumentos. Eu vivi a minha vida toda falando, a gente não tem, mas nós não vamos deixar de fazer. Nós vamos improvisar, nós vamos tentar do melhor jeito, porque senão a gente vai só cruzar o braço e falar, não tem, né? Não fiz nada. E tem um ser humano ali, né? Tem um aluno que tem os olhinhos brilhando, assim, esperando que eu enxergue, né? Que eu dê um passo em relação a ele, né? Então, eu tenho pensado muito assim, sabe? Que mesmo que a gente não esteja preparado, mas que a gente vá se preparando, que a gente ajuste o que for possível, né? Que a gente corra atrás. Eu vou te falar que eu trabalhei num espaço que era particular, mas que a gente fazia campanha, vendia rifa, fazia campanha para conseguir coisas. Porque nenhuma escola, às vezes, particular também tem condição de ter tudo, né? Como nem sempre é a pública. Então, a gente ia atrás de associações, ia atrás de apoio, né? Para conseguir as coisas. Porque se a gente for esperar, mais 20 anos, 20 e poucos anos, né, já se passaram, mais 20 e tantos anos vão se passar, e a gente não saiu do lugar, sabe? Então, vamos dar as mãos, vamos pensar junto, vamos trocar ideias, né? E eu fui essa semana numa festinha junina, e eu estava encantada, assim, olhando a decoração da festa junina, né? Eu falei, isso aqui é coisa de professor, né? Professor é que consegue pegar uma coisa, transformar em outra de uma forma tão bela, né? Fazer aquilo ficar tão bonito, né? Eles roubaram, essas professoras tinham roubado os bambolês dos professores de educação física, tinham feito uns enfeites maravilhosos, depois devolveram. Então, eu estava pensando nisso, né? Dessa capacidade que o professor acaba desenvolvendo, né? De transformar, de fazer diferente, de não cruzar os braços diante das adversidades, né? Em função da gente ainda não estar preparado. Sabe o que é bom? Porque nós estamos em rede, nós estamos juntos, e a gente está conversando, a gente está pensando, a gente está trocando ideias, e isso vai funcionar. De uma forma ou de outra, isso vai funcionar. Ô, Nivana, tem uma pergunta aqui do Davis. Ele perguntou assim: quando os responsáveis são orientados a trazer o diagnóstico e não trazem, o que nós devemos fazer? Tá. Gente, tem uma coisa importante, tá? Existe uma nota técnica do MEC que fala que a escola não pode exigir que o aluno leve o laudo para começar a trabalhar, tá? Por quê? Isso pode significar que nós estamos excluindo esse aluno. Então, eu sempre oriento da seguinte forma: nós temos um aluno, a gente não sabe o que ele tem, mas a gente sabe o quê? Que pedagogicamente, o que ele precisa, que motoramente, né, você lá na educação física, por exemplo, o Alexandre lá na educação física, né, ele fala, olha, ele não tem noção de lateralidade, né, ele não consegue definir o caminho mais rápido para chegar em tal lugar. Então, a gente conhece as necessidades educacionais especiais dele. Então, independente do laudo, a gente tem o que fazer, né? Porque não é o laudo que vai definir o meu trabalho.
porque nós somos, né, educadores, vocês são pedagogos, uns pedagogos, outros licenciados, então, vocês têm uma proposta, né? Eu vou dar o exemplo agora da educação, vou me atrever a dar um exemplo na educação física. Eu sei que com 7 anos o menino consegue pular com um pé só, né? Consegue pular com um pé só, consegue jogar amarelinha, né? E eu vejo que aquele menino não está conseguindo alternar, não está conseguindo pisar. Eu vejo que ele tem uma necessidade motora, né? Ele tem um atraso ali, e eu vou trabalhar, vou dar mais atividades, vou sugerir brincadeiras que ele possa melhorar a coordenação motora dele, independente de ter um laudo, que ele tem uma apraxia ou uma dispraxia leve, entendeu? Então, o laudo ele não pode ser um norteador, né? O que norteia a nossa ação na educação inclusiva é a nossa avaliação pedagógica, né? E a nossa avaliação pedagógica, ela é baseada em quê? Naquela etapa, naquela faixa etária, espera-se que a criança já esteja fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Meu objetivo nesse ano é trabalhar isso, isso e isso. Por quê? Né? Porque já sabe que é o que tem a se trabalhar com a criança dessa idade. Então, a família não levou laudo, a gente vai falar com ela, que pena, né, que você não trouxe o laudo, porque o laudo poderia nos ajudar a compreender melhor o seu filho, mas nós vamos trabalhar com ele de qualquer forma. Por quê? Nós percebemos que ele tem demandas, né, que ele tem necessidades educacionais especiais, e nós estamos no ambiente escolar, e nesse ambiente escolar, a gente precisa propor trabalho para ele, né? A gente precisa propor o desenvolvimento dele. Nós temos um plano de trabalho com ele, porque nós desejamos a melhora dele, né? Se vocês, pais, puderem contribuir e trazer também informações, ótimo, vai nos ajudar mais ainda. Porque nossa meta enquanto educadores é ajudar o seu filho. Para isso, você pode também nos ajudar trazendo mais informações. Mas, se ele não quiser trazer, né, a gente também não pode tomar nenhuma medida radical com eles, né? Não se pode mesmo, porque tem essa nota técnica, mas a gente mostrar que nós percebemos algumas questões, nós estamos trabalhando essas questões, e se eles quiserem contribuir também, a contribuição deles vai ser bem-vinda. Aí eles acabam cedendo, gente. Demora, mas cede. Ô, Nivane, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que eu estou vendo que ninguém está com a mão levantada, que eu acho que vai acabar auxiliando todos nós aqui diante de situações que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí, principalmente com 2 escolas, onde a gente está com alunos que têm laudos, né? E que eles estão, assim, a parte comportamental deles está extremamente, eu vou até usar o termo, insuportável, entendeu? Tem um aluno que ele surta, ele agride todo mundo, ele fala, né, palavrões e tal, ele tem um diagnóstico de TOD, ele tem um diagnóstico de autismo, ele tem epilepsia, e uma outra também aluna que está mais ou menos nesse caminho. E assim, como o Alexandre falou, a gente não tem preparo para saber lidar com tudo, né? E são situações que realmente causam muita insegurança e constrangimento, e o pessoal fica nervoso, com razão, entendeu? Você tem aí alguma, nos ajude aí como lidar com essas crianças na hora desse surto aí. E o pior é isso, que a família, tem a família desse aluno aí, ela não aceita, ela acha que a gente está discriminando o menino, ela acha que a gente está tratando o menino como um bandido dentro da escola, sabe? Nos ajuda aí com a sua experiência, Nivana, por favor. Bom, vocês têm o laudo e vocês têm o contato do médico que medica essa criança? Não, com o médico a gente não tem contato, não. Não, vocês têm o nome deles? Sim. Porque a nossa atitude tem sido assim, né?
A gente tem procurado os profissionais, né, o médico, né, nós somos da escola tal, nós estamos passando por essas e essas questões, né, a família, a criança está fazendo isso, ela está se expondo, né, ela pode, relata tudo para aquela família e manda um documento, uma carta, né, um relatório, para esse médico, se não puder ser pessoalmente, às vezes uma carta, né, pedindo orientações. Por quê, gente? Primeiro, né, esse médico, diante dessas informações, primeiro vocês perguntam à família, né? Falam, olha, nós vamos entrar em contato com o médico dele, que a gente vai pedir orientações. Porque eu falar de um quadro, né, que eu não conheço, que eu não sei a medicação que ele toma, eu não sei nem se a medicação que é prevista a família dá, né? Então, o que a gente sugere? Esse eu acho que é o grande problema, Nivana. Então, o que a gente faz, né? Enquanto escola, a gente manda, né, um relato oficial, um papel timbrado, e nós, enquanto escolas, estamos preocupados. A gente não vai falar da nossa preocupação, do tanto que ele está assustando o pessoal da escola, não. Estamos preocupados com esse aluno, porque ele está com esse comportamento, ele tem tido isso, e a gente não tem informações se ele está medicado, ou mesmo se essa medicação tem sido dada, e gostaríamos de orientação quanto ao que pode, o que o médico, né, pode nos orientar. Por quê? Quando o médico, né, e vocês entregam uma cópia da carta para a família, falam, nós estamos enviando, porque nós precisamos de orientação do médico, né, como agir com ele aqui. Aí, essa família vai chegar na consulta e o médico deixou lá no prontuário dele, falou, mas a escola está me mandando aqui que ele está fazendo isso. Ele está tomando, se ele está tomando essa medicação à noite, essa outra de manhã, não sei o quê, eu não entendo por que ele está tomando mesmo. Então, o médico vai ter informações, porque o que acontece? Né? O médico, né, vai lá, consulta, faz aquela medicação, mas ele tem só o retorno que a família dá. Né? Então, vocês podem primeiro pedir autorização para a família, que vocês precisam, né, fazer contato com o médico, porque vocês precisam de orientação, né? Qual a melhor forma, porque vocês não sabem a medicação que ele toma, né? Nem o que o médico vai poder ajudar vocês. E vocês informam também ao médico, né, sobre esse comportamento dele e pede orientação para esse médico. Porque ele vai ter uma informação do ambiente escolar. Hoje em dia, né, é muito comum que os profissionais se disponham a ir às escolas, nem tanto os médicos, mas, né, os profissionais de TO, psicologia, né, os profissionais têm, vocês no CMEI mesmo, eu sei que vocês fazem essa interação, porque uma coisa é como é que eu no meu consultório, consigo trabalhar com aquele aluno. A outra coisa é como que numa sala de aula, com um número maior de meninos, num ambiente mais agitado, esse aluno reage, né? E a família que tem essa barreira, ela não leva essa informação para o médico. Então, se a gente manda essa informação, a gente tem alguma chance. Se o médico não está medicando, ele poder medicar. Se o médico está medicando, e pode ser, sabe o quê? Tem um nome certo, eu esqueci agora. Consequência. Um remédio, você toma um remédio com uma coisa e ele gera uma consequência errada. Então, ele pode tirar, pode mexer na dosagem da medicação, ou pode conferir também se a família está conseguindo medicar ou não, né? Então, o médico mandou muito remédio, eu vou dar só metade. Gente, acontece demais, né? Então, dessa forma, vocês informando a família, vocês vão mandando essa carta, vocês vão receber informações desse médico, né? Se ele pode dar mais informações, se ele pode dar sugestões, né? Do que vocês podem fazer, porque tem sido muito difícil controlá-lo na sala de aula.
E questões comportamentais, né? Criança que tem um quadro de TEA, com um quadro de TOD e epilepsia, ele certamente é muito medicado, ou deveria ser, né? E pode estar tendo interações medicamentosas que estejam piorando o comportamento dele, ou pode a família não estar dando remédio, ou a quantidade não está adequada. Então, eu acho que é a primeira atitude que a gente deve tomar, né? Porque né, orientar como trabalhar isso com ele, porque eu não sei se é sensorial. O que eu faço normalmente é tentar descobrir o que está gerando a causa, né? Por exemplo, nós fomos para o recreio, eu vi que ele desenvolveu uma irritação, começou, né, a ficar agressivo. Bom, eu vou observar. Nos próximos recreios, se é o barulho, né? Às vezes eles fazem isso porque não estão aguentando o barulho, ou eles ficam irritados com muito movimento, com muita gente passando, muita gente correndo. Então, pode ser isso. Então, primeiro, outra ação que pode ser conjunta é a gente observar o que pode estar desencadeando esse comportamento. Não sei se você já tem meninos usando abafadores, vocês sabem o que é? São tipo uns fones de ouvido, tá? Que eles usam, que abafa esse ruído, né, de muita agitação, muita coisa. Então, eu tenho aluna na faculdade, e quando ela foi fazer estágio, ela pediu para usar o abafador, porque aquele barulho da escola, né, aquela energia da escola, era um estímulo muito alto. Ela é um nível de TEA que consegue relatar isso para mim, né? Não é todo TEA que vai conseguir falar isso, ele vai desencadear esse comportamento. Então, observem também o que pode estar gerando, né? Alguma coisa que alguém falou, algum cheiro, música alta, barulho, muito movimento, tudo isso pode desencadear também, tá? Aí, às vezes, é o caso de usar um abafador, às vezes é o caso da gente ver a questão medicamentosa, como é que está mesmo, né? E outras vezes ter um local de atividade, né? De recreio, com menos barulho, com menos pessoas, que ele possa conseguir, né? Oi, Alexandre. Gente, depois do Alexandre, é a nossa última pergunta, hein? Pode falar. Dentro da sua fala, se a família não medicar esse aluno, perante a lei, a escola pode medicar ele, com certeza que a família não vai medicar o acordo que ele merece. Às vezes, eu convivo com ele. Ele não é tipo assim, um aluno agressivo. Ele se torna agressivo por situações que ele tem dentro da escola, correto? Porque ele não gosta de ficar dentro da sala. Ele gosta de sair da sala porque ele tem mais em ficar fora da sala. Até às vezes, né? Se a família não dá o remédio, perante essa possibilidade de medicar ele? Não. Gente, não existe essa possibilidade da gente dar remédio. A escola não pode assumir essa responsabilidade, não pode passar por cima da família. O que pode haver é uma denúncia no Ministério que essa criança pode não estar sendo medicada se a gente tiver provas, né? Pode pedir, olha, a gente está percebendo esse comportamento, né? O médico, segundo nos indicou que com a medicação que ele era para estar dando conta, tá? Mas, gente, nunca se esqueçam disso. Desculpa o termo, a crise, ela pode ser desencadeada por algum fator. Tem criança que não dá conta mesmo de ficar dentro de sala de aula muito tempo, que ele tem que sair, tem que respirar, tem que fazer outra atividade para conseguir voltar. Então, é muito importante a gente perceber e observar esse aluno para ver o nível de tolerância dele,
né? A questão sensorial hoje, ela tem sido muito falada, o incômodo com barulho, o incômodo com timbre de voz de determinados colegas, ou às vezes o aluno pede para sair, ele quer sair, a gente tenta segurar ele tempo demais, pode desencadear, né? Então, primeiro, observem se ele está, se a gente não está passando dos limites dele, tá, gente? Então, você pensa assim, peraí, eu vou me desinstituir de qualquer preconceito, vou me colocar no lugar dele, eu sou uma pessoa que odeio barulho. Como é que essa sala está? Aí eu vou ouvir. Para quem não gosta de barulho, essa sala é muito barulhenta. Às vezes, usar um abafador resolve muitas das crises desse menino, porque não suporta o barulho da sala de aula. Às vezes, a sala de aula dele dá para o recreio. Tem uma turma que tem recreio antes. Então, ele está aqui tentando dar conta dos barulhos que já tem na sala, ainda tem o recreio do outro espaço. Então, eu falo que a gente tem que fazer o papel da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Bom, eu sou uma pessoa que tem muito incômodo com barulho. Então, se eu tivesse incômodo com barulho, esse barulho aqui já seria muito para mim. Aí a gente vai discutir estratégias. Às vezes, o uso de um abafador, né? Algum outro recurso. Agora, pode não ser auditivo, pode ser sensorial, ele não aguenta ficar naquele espaço muito tempo. Então, é permitido que ele saia de sala? Né? Teve uma criança que a gente teve que permitir, depois a gente foi diminuindo, ela conseguiu voltar para dentro de sala, né? Ficar para períodos maiores. Mas era sempre uma criança que, entre uma aula e a outra, precisava de sair de sala um pouco. Então, às vezes, a gente também, né, tem que adequar a rotina da escola para a demanda deles, tá? Gente, por hoje, nós vamos ficar por aqui, né? Eu sei que vai ter algumas perguntas ainda, algumas coisas, mas nosso tempo realmente, né, acabou. E eu vou agradecer vocês a participação, né? Agradecer por vocês estarem aqui até agora, por essa conversa, e não deixem de usar o nosso e-mail, né? Para as perguntas que vocês precisarem, a gente vai estar sempre respondendo, às vezes não no mesmo dia, mas a gente vai estar respondendo sim, tá bom? Um beijo para vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Parabéns para todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, cada um na sua função, dando o seu melhor, né? E isso que é gostoso. Nós somos essa rede aí de trocas, né? E a gente sabe assim, nós estamos num trabalho que não é tão simples, mas nós estamos juntos, tá bom? A gente se fala mais, pessoal. Até